Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos começando o Na Mesa Arquitetura. Eu sou a Carla Oliveira, sou líder do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo aqui da UNA, que é o NAU. A gente está localizado aqui no Liberdade. O núcleo, a gente dá apoio ao curso de design gráfico, né? E também temos integrado o design de interiores. O NAU visa dar apoio institucional e acadêmico. A gente também atende pela lei de assistência técnica, né? Que a gente atende a famílias que estão em situação de vulnerabilidade. O NAU também promove vários eventos aqui para os alunos. Um dos mais importantes é o Conecta, né? Que é um dos maiores eventos anuais que a gente tem. E para começar esse episódio, quero chamar aqui o Luiz César, maravilhoso, professor aqui na UNA e também coordenador do Mosaico. Isso, olá pessoal, tudo bem? Boas-vindas aí ao nosso primeiro episódio, né? Nosso primeiro momento aqui de encontro dentro do nosso Na Mesa Arquitetura. Eu e a Carla estamos aqui juntos para fazer essa apresentação para vocês nesse primeiro dia. E, como ela disse, eu estou dentro do Mosaico, que é um escritório modelo da UNA Linha Verde, que se localiza no vetor norte da cidade de Belo Horizonte, né, de onde nós falamos aqui. E a ideia é que o escritório modelo, muito próximo do que o NAU também trabalha, né, o que a Carla faz aqui com as estagiárias, entre outros envolvidos, é trabalhar com esses projetos também que dão essa assistência técnica, dão uma assessoria e pensam a arquitetura social, né? Pensam a arquitetura no seu papel social. Então, nós vamos trabalhar aqui, discutir nesse primeiro episódio o papel social do arquiteto urbanista, considerando um pouco das práticas, saberes e conhecimentos que as nossas convidadas de hoje vêm nos trazer, que é a Ashley Coimbra e a Daniela Cristina. Hello. Elas vão, então, nos falar um pouquinho, né, sobre a questão da arquitetura social nesse bate-papo e da experiência que elas têm com um projeto que está ocorrendo no momento junto do NAU, né? Então eu queria, assim, já passando um pouco a bola para vocês e que vocês se apresentem também, falem um pouco, que vocês falassem um pouco do que vocês entendem ainda, né, como estudantes estagiárias dentro do curso, né, de arquitetura e urbanismo e dentro do NAU aqui da UNA Liberdade, o que vocês entendem dessa importância do papel social do arquiteto urbanista e como que esse processo se organiza legalmente, como que ele se articula dentro do universo mesmo do saber fazer e do contexto brasileiro. Oi, gente, como você falou, meu nome é Ashley, sou colaboradora do NAU, junto com a Carla, e nós nós vivenciamos diariamente a arquitetura social, porque uma das maiores demandas do NAU hoje é atender essas famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade, e a Lei 11.888, de 2008, que é a Lei de Assistência Técnica, ela assegura que as famílias que recebem até 3 salários mínimos de renda tenham direito a projetos de arquitetura gratuitos. Então, a gente atua atualmente com maior ênfase na comunidade Acabamundo, na Vila Acabamundo, mas também atendemos em outras vilas de Belo Horizonte. Temos mais contato lá dentro, por isso acabamos fazendo mais projetos na vila. E atualmente a gente entende que a arquitetura ela é transformadora para a vida dessas pessoas. A gente estava tendo uma conversa mais informal esses dias e nós conversamos. Para a gente é muito óbvio que a janela precisa abrir para fora, para ter ventilação, iluminação, evitar mofo. Mas às vezes você chegar na comunidade e falar, olha, sua janela precisa abrir para fora. Já nossa, você me ajudou muito, uau, que legal. E eles ficam muito gratos e agradecidos com o nosso apoio, com a nossa ajuda. E além de ser um papel muito importante da gente ajudar o outro, é muito gratificante para a gente também entregar projetos que mudam a vida dessas pessoas. E muitas pessoas não sabem, principalmente essa classe, né, que não tem arquitetura social.
Isso é importante elas saberem, porque isso faz a diferença. Porque muita gente fala que a arquitetura é só para quem tem dinheiro, né? Para quem vive disso. E não é realmente como que acontece. A arquitetura ela é muito mais que luxo. Nossa Sim. profissão muitas vezes é tida como algo supérfluo, como algo luxuoso. As pessoas de classe mais baixa, elas às vezes acham que elas nunca vão ter acesso àquilo, porque esse direito também é pouco disseminado. E eu entendo a gente que está se formando como arquiteto, e os arquitetos já formados, eles têm um papel importante na disseminação dessa informação e compartilhar com as pessoas que essa lei existe e que eles têm direito, sim, a projetos arquitetônicos gratuitos e têm que procurar receberem realmente esse direito. É interessante que vocês falam, porque existe um estigma muito grande, né, no Brasil ainda, Sim. da relação da arquitetura com as classes altas, com uma ideia de estilo, tendência e moda, né, que faz parecer que a arquitetura está ligada apenas a esse universo muito efêmero e passageiro, até, de certa forma, né, assim, ou então um universo muito grandioso e distante da realidade da população. Exatamente. Até os próprios eventos, né? Casa Cor, Modernos e Eternos, Morar Mais. Eles distanciam, Eles né? distanciam esse O morar público. mais é o que mais se aproxima. E mesmo assim, tava mas tendo sofás de 50 mil reais da última edição, que saiu totalmente da proposta do que eles tinham, né? Uhum. Então eu entendo que os grandes arquitetos hoje, às vezes, eles se distanciam muito do público e eles falam, será que eu sou capaz de conseguir ter acesso a esse serviço? Então nós, como futuros profissionais, os profissionais já formados, temos o papel de passar essa informação e falar, não, a arquitetura ela não é luxo, a arquitetura ela é necessário, ela é ergonomia, ela é conforto, ela é muito mais do que estética. Uhum. Inclusive é interessante a gente observar até a quais públicos, né, vocês citaram alguns dos eventos que acontecem, por exemplo, na cidade, a quais públicos e realidades, pensando muito, né, que a arquitetura trabalha dentro de um método, uma metodologia, que tem relação com o entendimento de um briefing de cliente, ou seja, você entende qual é o seu público-alvo, você entende com quem você está trabalhando, que esses eventos, muitas vezes, eles atendem a um públicos e briefings que são muito específicos de determinadas classes. E isso é o que a mídia, muitas vezes, cobre do trabalho de arquitetura que acontece dentro da E cidade. mostra E aí, isso cria, talvez, esse... distanciamento, né? Esse imaginário. Entre essa classe. Exatamente. Né, que social, que esses eventos, assim, realmente distanciam mesmo. E a gente, como papel mesmo do arquiteto, a gente tem todo o cuidado. Então, assim, quando uma pessoa entra em contato com a gente tem a questão do brief, de sentar, de ver como é que é a dinâmica dentro de casa, como é que é a relação de quem está morando ali, né? A gente tenta perceber isso para colocar isso de conforto para o cliente. Então, é muito mais que isso, é muito mais um cuidado, né, especial que a gente tem. E não que esses eventos também não sejam importantes, Sim. né? Porque a gente trouxe aqui, né? Mas tem, Sim. claro, toda uma discussão ali de materialidade, de uma discussão Inovação, estética, né? inovação tecnológica. Mas pensar, né? Eu acho que do que vocês trazem aqui dessa discussão, pensar a relação da arquitetura e dessas inovações, dessa materialidade, como ela pode também tomar parte da vivência de outras pessoas e da experiência de outras camadas sociais. E não reduzir Né? a arquitetura a esses eventos, Exato. Entender que é uma Porque outra vertente. Isso, entender que ela é muito ampla, que ela vai muito além de interiores. Porque quando eu entrei na arquitetura, por exemplo, falaram, você tá entrando na arquitetura para desenhar casinha. Então as pessoas, às vezes, elas menosprezam muito uma profissão que é importantíssima, principalmente nesse papel social, que eu vejo que tem sido mais disseminado ultimamente. Estão existindo mais projetos, né, de arquitetura social, coisa que eu não via muito antes, igual o rapaz, né, que ganhou como a casa mais legal, eu acho, no Arquidale, a casa do Cado dos Anjos. Do Cado dos Anjos, da isso, Serra. a Casa da Serra. Então a gente vê como que a arquitetura social está sendo mais presente no Sim. cenário atualmente e continuar isso e trazer cada vez mais à tona. Sim, que foi desenvolvida através de um coletivo, né? Isso. E dentro da Serra mesmo tem os arquitetos da vila, que desenvolvem projetos, né? Atendendo também através da lei de assistência técnica. Arquitetura na periferia também. Então, estão tendo vários projetos que estão tentando
assegurar esse direito dessas Sim. famílias que muitas vezes não sabem nem que tem esse direito. E isso passando em noticiários, muitas vezes agora a arquitetura na periferia, ela ganhou um grande destaque, né? Então tem passado em noticiários. As pessoas olham e vejam e entendem, né? Nossa, eu posso ter acesso a isso. E como que isso pode mudar a minha vida no dia a dia? Que é o que a gente está vivendo hoje com a Claudinha, né? Sim. Muitas vezes a arquitetura social, a gente entra na casa da pessoa, a gente fala, putz, não sabia que tinha uma pessoa que está com vive em tanta vulnerabilidade assim. Como que eu, como arquiteto, como estudante de arquitetura, posso propiciar uma melhora na vida daquela pessoa através do meu trabalho? Acho que a arquitetura social, ela é isso. Sim. E já dentro, né, você citou o projeto da Claudinha. Conta pra gente como que é feita a aplicação, né, do papel do arquiteto. Como já foi falado, a gente atende a Vila Cabamundo. Então, dentre de vários projetos, a gente presenciou e viveu, tanto eu e a Ashley, mas assim, mais à frente disso, porque foi numa época que a gente entrou no NAU, então a gente acompanhou todo o processo. E quando a gente entrou dentro da casa dela, a gente começou a se perguntar, nossa, mas como que ela vive aqui nas condições precárias? Então ela não tinha colchão para dormir, não tinha uma cama assim direito, assim, condições. Tudo mofado, né? A casa dela no reboco, sem não ventilação, tinha porta de banheiro. Não tinha nem como ela cozinhar direito. Então a gente até meio que fica impactado com aquela situação. E foi mais esse desejo, essa garra de a gente pegar e tentar entregar o melhor que a gente consegue. Então a gente desenvolveu o briefing, fez a modelagem, pensou com muito carinho, porque a questão da ventilação, nesse caso, como é dentro de uma favela, então de um muro a muro você tem uma edificação do vizinho. Então a gente tentou colocar portas que seriam, que também entrariam a ventilação. Então você tem a função da porta, mas em cima você tem uma janelinha também, que funciona para essa troca de ventilação. Outra coisa também foi pensado nessa condição de mofo, então a gente tentou utilizar materiais para que impedisse, né, que o mofo passasse. E a gente viu que só entregando esse projeto não seria viável para ela, porque ela não tinha condição de realmente fazer essa reforma. Por mais que o pessoal da vila ajudam ela, a gente percebe que todo mundo ali é ajudado, essas famílias, porque, assim, elas vivem em condições precárias, mas mesmo assim, um ajuda o outro, por mais que seja a condição que elas têm. Então a gente viu esse apego, essa relação é muito forte dentro da vila. E aí a gente começou a se mobilizar. Então, como é uma instituição de ensino, a gente pode desenvolver um vídeo, a gente pode levar a arquitetura social para as outras pessoas, que é o nosso meio de veículo, é o Instagram. Então, a gente desenvolveu todo esse projeto, essa produção de vídeo, para tentar conseguir chegar que outras pessoas vejam a realidade dela e que possa mudar, que possa tornar esse sonho possível para ela. Né, Ashley? Exatamente. Aí, como a Dani falou, nós desenvolvemos um vídeo onde ela fala das necessidades, nós mostramos a casa dela através desse vídeo e a gente está tentando, né, arrecadar o valor e deixar de ser apenas um projeto físico para se tornar um projeto real. Uhum. E até falando um pouco desse ponto que vocês trazem, eu acho que tem uma questão interessante na hora de pensar a assistência técnica, né, que é entender o papel também do arquiteto como alguém que tem esse saber técnico que pode auxiliar, mas como alguém que também acaba ouvindo. Eu acredito que vocês tiveram que ouvir bastante, ouvir no sentido de fazer um processo colaborativo, sim, né? Assim, entender o morador, entender suas necessidades, né? Não impor respostas, mas pensar respostas junto, isso, né? Com o usuário, assim. Não sei se vocês querem, talvez, comentar um pouquinho como que foi
esse processo, assim, do conviver né, com a cliente, discutir com ela, se ela trouxe questões, se modificou o projeto, ou se vocês sentiram mais que vocês tiveram ali que puxar o assunto, sabe? Como é que foi essa questão, assim? Não sei se vocês querem comentar um pouquinho disso. Eu costumo falar que eu acho que a arquitetura tinha que ter uma matéria de psicologia no meio do curso. De entendimento de cliente, entendimento do outro, Sim. Porque quando a gente pega projeto, a gente tem que entender que aquilo ali, beleza, é um projeto nosso, mas não é para a gente, é para o outro. Então, quando nós começamos a conversar com a Claudinha, nós falamos, o que você faz? Como que é a sua rotina? Quando foi que vocês começaram o projeto, assim? Né? Foi... Não, tem um tempo já tem uns 2 anos que esse projeto tá acontecendo. Ótimo. Então, a gente conversou com ela. O que você faz? O que você precisa? Como é a sua rotina? Quais são as suas necessidades dentro de casa? Com que você trabalha? E aí, a gente começou a entender as necessidades dela. Porque, como é uma família mais carente, às vezes eles não sabem nem como eles precisam que a casa realmente seja. Como que o fluxo precisa acontecer. E aí ela casada, então mora ela e o marido, e o pai dela mora com ela. Só que a gente quis dar uma separada, né, nos fluxos. Então a gente fez um quarto pro pai dela no fundo, com um banheiro, o quarto dela também, aí tem um banheiro comum pros dois, e uma cozinha que é compartilhada, mas a gente tentou dar uma dividida, para que ela tenha a intimidade dela com o marido dela, mas que o pai dela continue conseguindo morar com ela. Mas essa conversa foi muito assim, perguntar as necessidades, rotina, como que funcionava para eles. Mas o projeto mesmo foi todo guiado pela gente, porque eles não sabem, às vezes, expressar a necessidade. Mas através das conversas, a gente consegue captar isso. Quando eu estou lecionando, muitas vezes eu falo com alunos, assim, que o projeto, ele é um processo quase como próximo de uma tradução. Porque você tem que sentir o seu usuário, você tem que sentir aquela pessoa, às vezes pelo movimento, às vezes por um meneio de cabeça, às vezes pela forma como falou a palavra que usa, você vai traduzindo e interpretando aquilo para tentar chegar no que a pessoa busca, né? Aquela questão de você ter um problema de projeto, por exemplo, a resolução da casa da Claudinha, e esse problema... Muitas vezes a gente que vai também achando as peças, né? Que vão achando. Acho que o que vocês estão contando fala muito disso, assim, né? De certa forma. Porque às vezes a pessoa não sabe expressar realmente a necessidade dela. Porque eu entendo assim, se uma pessoa está procurando ajuda técnica, seja contratando ou seja através da lei de assistência técnica, é porque ela não tem conhecimento daquilo. Então não adianta a gente querer também que a pessoa fale assim, explique, né? Como é que vai... meu projeto vai funcionar assim, porque senão a gente não precisaria estar ali ajudando, mas... A Claudinha, a gente, através das falas dela, a gente percebeu que ela é muito religiosa, então a gente entendia que tinha uma barreira ali. A gente não podia ultrapassar certas barreiras com conversa, porque ela já se retraía. Ela é uma pessoa parece um pouco mais sistemática, né, Dani? Ela é mais na dela, assim, então eu penso que a gente teve que tomar muito cuidado na hora de conversar. E é uma coisa que a gente vivencia na vila. A gente precisa ter muito cuidado ao conversar com as pessoas que a gente está ajudando, porque então você quer dizer que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então, só porque você é arquiteto, você acha que você sabe mais do que eu. Então a gente tem que ir como parceiro, como amigo, que tá dando um toque e entender na conversa, às vezes não fazer a pergunta direta, pegando mesmo as coisas na entrelinha, porque nas entrelinhas, né? Porque eles, às vezes, se sentem, tipo, como se a gente estivesse coagindo eles. Então, tem que conversar com muito cuidado. Nessa questão da arquitetura social, a gente passa muito isso na vila. Entendendo como um trabalho colaborativo, mais do que essa lógica hierárquica, né? De alguém que tem o conhecimento e leva esse conhecimento. Exatamente. Né? A gente tenta compartilhar. Porque eles também, a gente for pensar, eles também têm conhecimento de construção. Putz, eles fazem tudo sozinhos. Autoconstrução. Autoconstrução. Aí a gente quer chegar lá e impor. Você vai ter que construir dessa forma. Como assim? Peraí. Não é assim eles que acontece. Acham ruim. Eles acham ruim. Então a gente tem que ir conversando, pegar as coisas nas entrelinhas, com muito cuidado, para eles não se sentirem ofendidos e como se a gente estivesse tentando diminuí-los.
E não é esse o intuito, né? Nosso intuito é que eles tenham acesso à lei, apenas. Garantir esse acesso. Então, para ocorrer tudo bem, a gente tem que ter esse cuidado para conversar, tem que ter um molejo para conversar com eles. E eu fiquei sabendo, inclusive, que tem um vídeo, né, do projeto da Claudinha. Então, vamos assistir o vídeo? Bora ver. Vamos lá. Meu nome é Claudete, mas todos me chamam de Claudinha, e eu sou moradora da Vila Cabamundo. Eu nasci aqui na Vila Cabamundo, então tem 29 anos que eu moro aqui. O José trabalha no FEMAN e eu trabalho 2 vezes por semana em casa de família. A gente trabalha, vai para a igreja e se envolve nas coisas da vila. É muito importante, tanto pela minha qualidade de vida, quanto que eu vou ter uma casa de verdade. O Laeste, a presidente da associação, que nos apresentou. A gente espera uma melhor qualidade, comodidade de vida, e pelo projeto que já foi apresentado, minha casa vai ficar uma casa muito linda. Minha casa não vai molhar mais e vai ter chão, vai ter cerâmica, vai ter um banheiro arrumadinho, vai ter porta no banheiro. Eu cresci na Vila Cabamundo, né? Desde criança eu moro aqui. Aqui eu passei as minhas grandes batalhas, meus maiores medos, mas sempre tive apoio das pessoas, dos moradores, porque também a maioria é parente, né? E de mensagem final eu falo para as pessoas nunca desistir do seu sonho, que um dia pode se tornar realidade. Bom, meninas, e tem outros projetos que vocês já trabalharam, né? Se envolveram no NAU e também que vocês retomaram a captação agora, né? Na Vila Cabamundo. Isso. Quer falar um pouquinho? Pode falar. Nós já atendemos muitas famílias na Vila Cabamundo e também já fizemos projetos fora. Agora a gente está retomando alguns contatos, voltando a atender na vila, porque a instituição tinha passado muitas demandas, então a gente deu uma pausa, mas agora estamos voltando com tudo. A gente tem um contato com o presidente da associação, lá da Vila Cabamundo, então ele é a pessoa que mais demanda a gente, e as outras famílias a gente normalmente conhece também através dele. Então, a gente já fez projeto para ele, para a filha dele, para o amigo dele. Tem um pouquinho de NAU na Vila Cabamundo, espalhado pela Vila Cabamundo. Acho que é muito interessante assim, saber, né, que tem outros projetos acontecendo. Até no Mosaico mesmo, a gente tem trabalhos, até falando a relação com a comunidade externa, que é muito o que o NAU faz, mas também a relação com a comunidade acadêmica, às vezes, que nós trabalhamos, né? Então, talvez pode ser até tema de outros episódios, né, que nós vamos trazer aqui, mas é legal contar, por exemplo, que a UNA Linha Verde é um campus que tem uma força da veterinária. Então, às vezes, a gente tem que pensar espaços para animais, que são outras escalas que não a do ser humano, por exemplo. Então, estava lembrando disso agora e eu acho que pode ser até um tema interessante da gente tratar em outros momentos. Então, é só para contar que a gente tem uma série de outros projetos também, né, em que nós vamos trabalhando e que as demandas vão variando conforme essas necessidades, né? Aqui eu acho que foi bem interessante a gente ter discutido um pouco, né, da experiência suas com arquitetura social, mas os escritórios trabalham muito em outras vertentes também. E sai muito no nosso conforto, né? Por exemplo, você está falando em criar lugares para os animais. É totalmente diferente, né? Do pouquinho das edificações comuns. Eu lembrei agora da clínica de saúde que a gente realizou aqui na UNA do Aimorés.
Então foi uma loucura, eles passaram pra gente essa demanda e assim, foi uma coisa que foi totalmente diferente pra gente tá na acostumada, área da né? saúde. E como é muito restrito, né, por conta das paredes ser de tal materiais, os corredores, a circulação de ser totalmente diferente, foi um grande desafio, né? Tem que ser padronizado conforme eles pedem, né, o pessoal da saúde. É muito diferente. Tem normativas específicas, Normativas né? específicas, exatamente. Maravilha. Bom, aí eu acredito então que a gente podia deixar um recadinho, né, final. Não sei o que vocês acham sobre as nossas redes sociais, para os que quiserem seguir. A gente deve continuar aí com os nossos episódios apresentando mensalmente, né? Sim. Quem quiser seguir o Instagram do Mosaico é o @ né, mosaico_una, do Now, cara. Do Now é @fabrica.now. E nós teremos também, se vocês quiserem comentar, fiquei sabendo que vai ter uma possibilidade dos alunos interagirem também. Isso. Você, aluno da UNA, tá querendo ver um tema aqui específico, fique atento aos nossos stories, tanto da Fabrica.now quanto do Mosaico_una, é isso? Uhum. Fiquem atentos aos nossos stories, porque nós vamos deixar lá caixinhas de sugestão, onde vocês vão poder colocar aquilo que você quer assistir, a gente comentando um pouquinho aqui. Maravilha. E aí, gente, eu acho que com isso nós encerramos, né, nosso primeiro Sim. episódio, falando um pouco sobre esse papel social do Sim. arquiteto e a experiência aqui da Dani e da Ashley, junto com a Carlinha, dentro do Now. Queríamos agradecer vocês que ouviram, né? Muito obrigado. Queria agradecer a presença suas também. A Nós gente que agradece o agradecemos. convite. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente falou. E até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau. Tchau, Até o tchau. próximo, gente. Obrigado.